No posto, um carro de R$ 200 mil para do seu lado, pintura brilhando, roda grande, banco de couro, painel digital, aquele cheiro de carro novo escapando pela janela. Você olha para o seu painel, olha para o visor da bomba, faz uma conta rápida e pensa: esse sujeito deve ganhar muito bem. Mas e se eu te dissesse que, em muitos casos, essa cena não começa com um grande empresário, uma reserva cheia ou uma renda folgada? Às vezes começa com um salário de R$ 3.500, uma assinatura feita no calor da emoção, uma parcela que parecia caber e termina numa prisão que quase ninguém enxerga. Fica comigo porque até o final você vai entender a conta real por trás do carro de 200 mil com salário de 3.500. Você vai ver a parcela que hipnotiza, o segundo carnê invisível, a diferença entre um bem que cobra de você e um patrimônio que pode pagar você. E a última parte muda tudo, porque mostra porque muita gente parece rica, justamente enquanto empobrece. Essa pergunta incomoda porque não fala só de carro, fala de comparação. Fala daquele momento em que você olha para o lado e pensa: eu trabalhei a vida inteira, acordei cedo, paguei conta, criei filho, segurei barra e mesmo assim parece que fiquei para trás. Às vezes a pessoa nem quer o carro em si, ela quer a sensação de não estar atrasada na vida. Quer provar para si mesma que os anos de esforço serviram para alguma coisa. Quer entrar na garagem e sentir orgulho. Quer chegar numa reunião de família sem ouvir piadinha. Quer parar no semáforo sem se sentir menor. E antes de qualquer coisa, deixa eu ser justo. O problema não é gostar de carro, não é querer conforto, não é desejar um veículo melhor, mais seguro, mais bonito, mais silencioso. Quem trabalhou anos tem o direito de querer uma vida mais confortável. O perigo começa quando o símbolo de vitória vira coleira financeira. Eu comecei engraxando o sapato com 9 anos no centro de São Paulo. Abaixado no chão, olhando para cima, eu via homens de terno, relógio bom, sapato brilhando, postura de quem parecia ter vencido. Alguns realmente tinham construído alguma coisa. Outros, eu descobri depois, não tinham tranquilidade nenhuma por trás daquele brilho. Não tinham reserva, não tinham renda, não tinham liberdade. Eu via gente chegando em carro bonito, descendo com pressa, falando alto, tratando todo mundo como se estivesse acima da vida comum. Mas de vez em quando escapava uma frase: esse mês apertou, o banco está me matando, tive que pegar outro empréstimo e estou pagando só o mínimo do cartão. Aquilo foi me ensinando uma verdade que propaganda nenhuma mostra. Existe gente que brilha por fora enquanto apaga por dentro. Não tinha herança me esperando, não tinha padrinho abrindo porta. Então aprendi cedo uma coisa que escola nenhuma me ensinou. Aparência passa na rua, patrimônio fica quieto. Aparência buzina no semáforo, patrimônio dorme em silêncio. Aparência chama a atenção por 10 segundos. Patrimônio sustenta sua vida quando ninguém está olhando. E aqui está a parte escondida da cena do posto. Você vê o carro, não vê o carnê, vê a pintura, não vê o seguro, vê a roda, não vê o rotativo do cartão cobrindo o combustível, vê o símbolo, não vê a estrutura que sustenta ou que não sustenta aquele símbolo. Por isso essa conversa não é sobre inveja. Inveja é olhar o carro do outro e desejar que ele perca. Inteligência financeira é olhar a cena e perguntar: que parte dessa conta eu não estou vendo? Porque tem conta que fecha na parcela e arrebenta na vida. Se essa conversa já está fazendo sentido, se inscreve no canal e compartilha com alguém que vive olhando só para a parcela. Às vezes, uma pessoa não precisa de mais crédito, precisa de alguém que acenda a luz antes dela assinar. A primeira inversão é esta: o problema não é o carro de R$ 200 mil. O problema é comprar um estilo de vida de 200 mil com uma estrutura financeira de 3.500. Percebe a diferença? Se alguém tem patrimônio, reserva, renda recorrente, dívidas controladas,
casa organizada, aposentadoria encaminhada e escolhe comprar um carro caro. Isso é uma decisão. Pode ser boa ou ruim, mas é uma decisão. Agora, quando a pessoa tem salário apertado, nenhuma reserva, cartão rolando, financiamento longo e compra um carro caro para sentir que venceu, isso não é decisão. É armadilha com cheiro de banco de couro. E essa armadilha não é montada por um único vilão. É uma esteira. A concessionária mostra a chave. A publicidade mostra a família feliz. A financeira mostra a parcela. O banco mostra o limite. O seguro aparece depois. O imposto aparece depois. A manutenção aparece depois. O pneu aparece depois. A franquia aparece depois. E a comparação social aparece antes de tudo sussurrando: você merece. Você merece sim, mas merece paz também. O sistema vende parcela, não patrimônio. Vende a sensação de que a conta cabe, porque o número mensal parece administrável. Só que parcela é uma fotografia pequena. Patrimônio é o filme inteiro. Quando você olha apenas para o mês, esquece o prazo. Quando olha apenas para o prazo, esquece o juro. Quando esquece o custo invisível, assina achando que comprou liberdade e descobre que comprou obrigação. No Brasil, crédito ao consumidor e rotativo do cartão estão entre os juros mais pesados do mundo. E financiamento longo tem uma mágica cruel. Transforma um preço absurdo em uma parcela que parece possível. É como cortar uma pedra enorme em pedaços pequenos. Cada pedaço parece leve, mas você continua carregando a pedra. A pergunta que o vendedor quer que você faça é: cabe no mês? A pergunta que você deveria fazer é: isso me deixa mais livre ou mais dependente? Essa é a primeira chave. A parcela é só a porta de entrada. A casa inteira vem depois. Conheci um homem de 54 anos, funcionário antigo, correto, bom pagador, salário perto de R$ 3.500. Ele não era irresponsável, não era gastador compulsivo, só queria trocar de carro. O antigo estava cansado, a família reclamava, os colegas comentavam e ele achava que merecia algo melhor. Na loja fizeram o que sempre fazem, valorizaram o usado um pouco aqui, esticaram o prazo ali, reduziram a entrada no papel, empurraram um seguro junto, falaram que a taxa era oportunidade e apresentaram a frase que derruba adulto experiente: a parcela cabe. Ela cabia no papel. No primeiro mês, ele se sentiu bem. No segundo, ainda estava orgulhoso. No terceiro, veio o seguro mais alto. No quarto, a revisão pesou. Depois veio pneu, depois combustível, depois estacionamento. Depois uma batida pequena trouxe franquia, depois o cartão entrou para completar o mercado, depois o cartão não fechou inteiro, depois o mínimo pareceu solução. Depois o rotativo começou a trabalhar contra ele em silêncio. Em 2 anos ele percebeu que não tinha um carro. Tinha um compromisso que recebia o salário antes dele. Talvez você conheça alguém assim. Talvez tenha vivido parte disso. Talvez olhe para trás e pense: eu também já comprei uma parcela achando que estava comprando progresso. Eu não digo isso para humilhar, digo para libertar. A vergonha que resolve alguma coisa não é a que joga você no chão, é a que acende uma luz e diz: eu não vou mais ser conduzido por aparência. Antes de desmontar essa conta, preciso tocar num ponto que trava muita gente que quer construir patrimônio, renda, dividendo, aposentadoria melhor, mas sente que nunca sai do lugar. Não adianta tentar montar patrimônio se cartão, financeira e empréstimo estão vazando seu salário antes de ele chegar em você. É o balde furado. Você coloca água por cima, trabalha, faz hora extra, recebe 13º, corta uma coisa aqui, vende outra ali, mas o dinheiro escorre por baixo em juros, parcelas, tarifas e acordos ruins. Foi por isso que organizei o material Não Seja Refém dos Bancos. Ele é para quem quer colocar ordem nas dívidas, principalmente quando existe cartão, financeira, empréstimo e parcela competindo pelo mesmo salário. O mecanismo é simples.
Atacar primeiro a dívida mais cara e não apenas a maior, porque é ali que o juro faz o estrago mais rápido. O Pedro, de 60 anos, aceitava a primeira proposta do banco, porque ficava constrangido de negociar. Achava que banco era autoridade e cliente endividado tinha que baixar a cabeça. Depois que aprendeu a chegar preparado, colocar números na mesa e falar de portabilidade, conseguiu desconto, juro menor e parou de assinar contrato pressionado. Não virou mágico, não ganhou na loteria, só parou de negociar no escuro. Dentro do material você encontra o raio-x das dívidas passo a passo, frases para negociar de igual para igual com o banco e buscar desconto, e um plano de 12 meses para zerar tudo na ordem certa. O link com todas as condições está no primeiro comentário fixado. O que ele custa costuma ser menos do que um único mês de juro que o rotativo tira de você. Quem deixa para depois paga esse juro de novo na próxima fatura. Quem resolve hoje começa a liberar dinheiro já no mês que vem. Pega o seu no primeiro comentário e volta aqui, porque agora vamos olhar para a conta que muita gente evita fazer. Vamos abrir a primeira peça, a parcela que hipnotiza. A financeira sabe que a sua mente não gosta de olhar o custo total. Custo total dói. Prazo longo assusta. Juro acumulado dá trabalho para entender. Então ela pega tudo isso, mistura, estica no tempo e entrega um número mensal. Esse número parece familiar, parece aluguel, parece prestação comum, parece algo que, com um aperto aqui e outro ali, dá para levar. E quando a mente ouve dá para levar, relaxa. Só que esse relaxamento custa caro, porque o salário passa a ter fila. Primeiro vem o banco, depois o financiamento, depois seguro, depois combustível, depois casa, depois comida, depois remédio, depois filho, depois imprevisto, depois, se sobrar, vem você. Veja a inversão cruel. Você trabalha, mas o banco recebe primeiro. A parcela que hipnotiza faz você confundir acesso com posse. Você sai da loja dirigindo e sente que o carro é seu, mas por muitos anos ele é parcialmente do contrato. Se atrasa, descobre quem manda. Se a renda cai, descobre quem não tem paciência. Se surge emergência, descobre que o carro na garagem não paga farmácia, não paga conserto da casa, não paga a tranquilidade da família. Imagine alguém que ganha 3.500 líquidos, vê um carro de 200 mil, dá uma entrada com o carro antigo, financia o restante, estica em 60, 72 parcelas, às vezes mais. A parcela aparece por 2.000, 2.000 e pouco, dependendo da entrada, taxa e prazo. Mesmo que caiba na simulação, o que sobra? Sobra aluguel ou condomínio, sobra luz, água, internet, gás, sobra mercado, sobra remédio, sobra roupa, sobra escola, sobra família, sobra dentista, sobra a vida real que não combina com planilha otimista. A planilha da loja é educada. A vida real não é. A vida real é o pneu furando na semana do boleto, é o remédio que ficou caro, é o filho pedindo ajuda, é a geladeira que para, é a mãe precisando de exame, é a comissão que atrasa, é a hora extra que some, é o 13º que já nasce comprometido, é a inflação comendo pequenas coisas até virar uma mordida grande, e quanto mais apertada a renda, mais caro é errar. Quem ganha muito e compra mal sente desconforto. Quem ganha 3.500 e compra mal sente sufoco. A mesma decisão errada pesa diferente dependendo da estrutura. Para um é tropeço, para outro queda de escada. Por isso, não é sobre ficar rico com carro, é sobre não empobrecer por causa dele. O vendedor fala de parcela porque parcela emociona menos. O banco fala de aprovação porque aprovação parece vitória. A publicidade fala de estilo porque estilo alimenta o ego. Mas ninguém sentado à mesa pergunta: e se o telhado quebrar? E se o filho precisar de ajuda? E se a saúde pedir dinheiro? E se você quiser parar de trabalhar um pouco mais cedo? E se a idade já não permitir recuperar tempo perdido? Dinheiro você pode reconstruir, tempo não volta. A segunda peça é o segundo carnê invisível.
Quando alguém fala em carro de 200 mil, pensa no preço. Mas preço é só a entrada da conversa. Um carro caro cria despesas caras, mesmo quando está quitado. O seguro acompanha o valor do bem, o perfil, a região, o risco. O imposto acompanha o valor. O pneu não pergunta seu salário antes de furar. A revisão não se importa se o mês foi pesado. A peça não fica mais barata porque você é trabalhador. O combustível não baixa porque você merece. O estacionamento não tem pena da sua planilha. Repita isso antes de qualquer compra grande. O custo de manter precisa caber melhor do que o custo de comprar. Comprar uma vez emociona. Manter todo mês exige disciplina. Um carro de 200 mil pode gerar custos anuais que comem meses inteiros do salário líquido de alguém que ganha 3.500. Nem preciso cravar número, porque varia de cidade, perfil, modelo, idade, seguro e uso. Mas a lógica é a mesma. Você não paga status uma vez. Você paga manutenção de status o tempo todo. É como entrar num restaurante caro, porque alguém ofereceu a entrada, você senta feliz, mas depois chega um prato, bebida, sobremesa, serviço, estacionamento. A entrada foi só o convite. O segundo carnê invisível é perigoso, porque não vem numa única fatura com nome bonito. Vem pingado, um pouco no posto, um pouco no seguro, um pouco no mecânico, um pouco no imposto, um pouco no cartão, um pouco na revisão, um pouco no imprevisto. É um gotejo. E gotejo parece inofensivo até encher o balde errado. A pessoa diz: eu pago a parcela, mas não paga só a parcela. Paga o direito de continuar sustentando tudo que vem junto. E aqui vai uma pergunta que incomoda. Você quer o carro? Ou quer a sensação de ser visto dentro dele? São coisas diferentes. Querer conforto é legítimo. Querer segurança é sensato. Querer um carro confiável para trabalhar, viajar e levar a família, tudo bem. Agora, comprar para provar que chegou é um imposto emocional. Você paga para convencer os outros de algo que deveria estar resolvido dentro de você. E esse imposto é um dos mais caros, porque não aparece no contrato. Existe uma maturidade que chega quando você para de pedir aplauso para a rua. Você não precisa que o frentista, o vizinho, o cunhado ou o colega confirmem que você venceu. Você precisa que a sua conta confirme que você aguenta viver sem medo. Eu já vi gente com carro simples dormindo em paz. E já vi gente com carro caro perdendo o sono antes do vencimento. Já vi trabalhador de chinelo, casa simples, sem chamar atenção, comprando imóvel, ajudando o filho, viajando sem parcelar, porque durante anos escolheu não competir com ninguém. E já vi gente elegante, roupa boa, carro bonito, vivendo de empréstimo em empréstimo para manter uma imagem que virou chefe. A rua aplaude o carro, o banco cobra a parcela. E cobrança não respeita a vaidade. Agora vem a terceira peça, a diferença entre um bem que cobra de você e um patrimônio que pode pagar você. Um carro é útil, pode ser necessário, pode economizar tempo, gerar conforto, permitir trabalho, proteger sua família, mas financeiramente, na maioria dos casos, ele consome dinheiro, desvaloriza, exige manutenção, seguro, combustível, imposto. Mesmo quando serve bem, geralmente tira dinheiro do seu bolso. Patrimônio de verdade faz o movimento contrário. Coloca dinheiro no seu bolso ou protege sua liberdade. Pode ser uma reserva que evita empréstimo, um investimento que paga juros, um imóvel bem comprado que gera aluguel, um negócio que dá lucro, uma carteira de ativos que cresce ao longo dos anos, conhecimento que aumenta sua renda, até uma casa quitada, porque reduz sua dependência. A pergunta central é: isso cobra de mim ou trabalha por mim? Quando você financia um carro caro, sem estrutura, cria um empregado ao contrário. Em vez de ele trabalhar para você, você trabalha para ele. Todo mês você levanta cedo para alimentar o contrato. Todo mês troca horas de vida por um bem que perde valor parado na garagem. Agora imagine o caminho contrário. A mesma pessoa, antes de comprar o carro caro, decide por alguns anos montar reserva.
Quita dívidas caras, para de pagar juros ruins, junta uma parte todo mês, compra um carro compatível com a renda, talvez usado, confiável, sem luxo excessivo. Investe a diferença. No começo parece pouco, parece sem graça. Ninguém bate palma, ninguém elogia, ninguém pergunta no posto: "Nossa, quanto você ganha?" Mas depois de alguns anos algo muda. Ela tem dinheiro para emergência, tem poder de escolha. Se o banco oferece taxa ruim, ela diz não. Se perde o emprego, não entra em desespero no primeiro mês. Se aparece oportunidade, consegue aproveitar. Se quer comprar um carro melhor, negocia com calma. Se quer ajudar alguém da família, ajuda sem destruir a própria vida. Se quer dormir, dorme. Isso é riqueza de verdade. Opção. Muita gente confunde riqueza com um objeto caro. Riqueza não é o objeto. Riqueza é a liberdade que o dinheiro dá. É não precisar aceitar humilhação porque todas as contas estão atrasadas. É não depender de limite do banco para comprar comida. É não ter que sorrir para a gerente enquanto ele empurra produto ruim. É não transformar cada imprevisto numa tragédia. Um carro caro pode fazer parte da vida de alguém rico, mas ele não é a causa da riqueza, é consequência, quando vem na hora certa. O problema é comprar a consequência antes de construir a causa. É querer colher antes de plantar. Você pega o fruto emprestado do futuro, paga juros sobre ele e passa anos trabalhando para justificar uma colheita que ainda não existia. Duas pessoas ganham R$ 3.500. A primeira compra status, compromete boa parte da renda com parcela, seguro, combustível e manutenção. Vive apertada. Quando surge imprevisto, usa cartão. Quando o cartão pesa, pega empréstimo. Quando pega empréstimo, perde fôlego. 10 anos depois, talvez tenha trocado de carro 2 vezes, mas não tem reserva, não tem patrimônio, não tem paz. A segunda compra tempo. Mantém um carro mais simples, talvez não o carro dos sonhos, mas um carro que serve. Usa a diferença para quitar dívidas, formar reserva, estudar, investir. Durante alguns anos parece que está atrás. O vizinho troca de carro, ela não. O colega posta foto, ela não. O cunhado comenta, ela sorri. Só que 10 anos depois, ela tem ativos, dinheiro guardado, menos medo e mais poder de negociação. Na foto, a primeira pareceu vencer antes. Na vida, a segunda chegou mais longe. E aqui está uma das partes mais difíceis. A vitória financeira quase sempre começa parecendo derrota social. Você diz não para um carro melhor. Parece derrota. Não viaja parcelado. Parece derrota. Não troca de celular todo ano. Parece derrota. Continua no carro antigo enquanto outros aparecem de carro novo. Parece derrota. Mas por dentro você está comprando liberdade, está tirando o banco da frente da fila, está construindo uma base que ninguém vê, está ficando mais forte em silêncio. E o silêncio constrói mais que aplauso. Isso não significa viver miseravelmente, não significa nunca comprar nada bom, não significa transformar dinheiro em prisão. Pelo contrário, o objetivo de cuidar do dinheiro é poder desfrutar melhor, sem culpa e sem sufoco. Mas desfrutar depois de organizar é diferente de desfrutar para esconder desorganização. Existe uma ordem. Primeiro, sobreviver sem dívida cara. Depois, criar reserva. Depois, proteger a família. Depois, investir. Depois, aumentar renda. Depois, melhorar padrão com consciência. Quando você inverte essa ordem, o padrão sobe primeiro e a estrutura fica para depois. Só que a estrutura, quando fica para depois, costuma chegar cobrando juros. A pessoa compra o carro para se sentir respeitada, mas passa a se desrespeitar todo mês para pagar. Compra conforto, mas perde tranquilidade. Compra admiração, mas ganha ansiedade. Compra presença, mas perde futuro. E aí vem a quarta peça, a que muda tudo. Muita gente parece rica justamente enquanto empobrece. Essa frase parece contraditória, mas é uma das verdades mais fortes da vida financeira. O endividamento permite consumir hoje uma riqueza que ainda não foi construída. De fora parece evolução. De dentro é antecipação de salário futuro.
O carro novo, a viagem parcelada, a roupa de marca, o celular caro, a reforma sem planejamento, tudo isso pode criar impressão de progresso. Mas se por trás existe juro alto, falta de reserva e dependência de crédito, a pessoa não está subindo. Está cavando um buraco com decoração bonita. E rede social piorou isso. Antes você se comparava com o vizinho da rua. Hoje se compara com milhares de vitrines. Vê o melhor momento dos outros e compara com seu boleto inteiro. Vê a foto do carro, não vê a entrada emprestada, vê a viagem, não vê as 12 parcelas, vê o restaurante, não vê o cartão estourado, vê a chave, não vê a ansiedade. A comparação é uma fábrica de decisões ruins. Ela faz você comprar o que não precisa, com dinheiro que não tem, para impressionar gente que não vai ajudar quando a fatura chegar. O banco entendeu o ser humano. Ele não vende apenas crédito, vende alívio emocional imediato. Quando você assina, sente alívio. Quando dirige o carro novo, sente poder. Quando alguém elogia, sente validação. Mas o efeito passa, o boleto fica. É açúcar financeiro. Dá energia rápida, depois vem a queda. A verdadeira liberdade exige tolerar a fase sem aplauso. Exige olhar para o carro do lado e não transformar aquilo em medida da sua vida. Exige entender que cada pessoa tem um bastidor. Tem gente que comprou porque pode. Tem gente que comprou porque não podia, mas precisava parecer que podia. Você não sabe. E como não sabe, não use a vitrine do outro para decidir seu orçamento. Eu aprendi isso engraxando sapato, porque vi os pés antes de ver o rosto. O sapato brilhava por fora, mas às vezes estava gasto por dentro. A sola denunciava o caminho, a aparência mostrava cuidado, o desgaste mostrava verdade. Com dinheiro é igual. O brilho de fora não revela a base. A base aparece quando a vida aperta, quando a renda cai, quem tinha aparência sofre, quem tinha reserva respira. Quando a saúde cobra, quem tinha aparência vende correndo. Quem tinha patrimônio escolhe com calma. Quando a velhice chega, quem viveu de parcela sente o peso. Quem construiu ativo sente alívio. E não estou falando de teoria fria, estou falando de vida. De pessoas que chegam aos 60, 65, 70 anos, depois de décadas de trabalho, e percebem que sustentaram muitas coisas, menos a própria liberdade. Pagaram juros para banco, pagaram status para os outros, pagaram pressa, pagaram comparação, mas não pagaram a si mesmas primeiro. Essa é uma das maiores tragédias financeiras, passar a vida inteira trabalhando e nunca se colocar na folha de pagamento. Você paga o mercado, paga a concessionária, paga o posto, paga a financeira, paga o cartão, paga o banco, paga a operadora, paga o imposto e você fica com o troco. Patrimônio começa quando você decide que não vai mais viver só com o troco da própria vida. Agora, talvez você esteja pensando, e se eu já comprei? E se já estou no financiamento? E se já estou apertado? E se estou ouvindo isso tarde demais? Não é tarde demais para recuperar consciência. Pode ser tarde para evitar uma decisão específica, mas não para parar a sangria. O primeiro passo é parar de mentir para si mesmo. Não adianta defender uma compra que sufoca só porque admitir dói. Tem hora em que o adulto precisa olhar para a conta e dizer: isso foi maior do que eu podia carregar. E tudo bem, errar faz parte. Permanecer no erro por orgulho é que custa caro. Pegue papel, planilha, caderno, qualquer coisa. Some a parcela, some seguro, some imposto dividido por mês. Some combustível médio, some manutenção provável.